O Prezi, ele é uma ferramenta de apresentação muito mais estilizada do que as outras semelhantes a ele, tá? Então é o que a gente vai estar vendo na videoaula de hoje. Para acessar o Prezi, a gente entra no site dele, tá? A gente escreve Prezi, é o primeiro site aqui. Bom, para te entrar no Prezi, ele te dá a opção de tu entrar com a tua conta do Facebook ou você cadastrar uma nova conta, né? Então aqui em cadastre-se aparece essa tela, mas o que importa pra gente é aqui, ó, continuar grátis, tá? Logo após clicar nesse botão, ele dá o formulário, a gente preenche e está criada a nossa conta, tá? Eu vou usar o meu exemplo que eu já tenho criado. Então, essa é a tela inicial do Prezi, tá? O Prezi, ele já nos dá uns exemplos de layouts prontos já, de modelos de apresentação, caso a gente queira usar um deles. Ele já nos dá bastante ideia sobre os temas que tem disponível, tá? Então, o que a gente pode fazer, começando? Eu vou pegar um tema pronto aqui, por exemplo, esse World Geography, para mostrar como funciona a ideia da apresentação aqui na plataforma do Prezi, tá? O conceito dela em relação às outras apresentações, ele é bem diferente, ele é bem mais estilizado, ele deixa a apresentação muito mais bonita, enfim, tá? Bom, carregada a nossa apresentação, ele nos dá a mesma barra que a gente usou que é usada na maioria dos editores de apresentação, aqui no canto esquerdo, para te se situar em qual lâmina você está. Por exemplo, aqui ele está na lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3, tem até a lâmina 6, tá? Então essa é uma apresentação de 6 lâminas. Eu posso adicionar uma lâmina a mais, né? Clicando com o botão direito aqui em cima não, para deixar mais fácil a gente clica em Enter aqui, ele abre outra lâmina, tá? Mas então, voltando, nesse caso você usa um conceito que essas flechas aqui significa a próxima lâmina que ele vai passar. Por exemplo, na lâmina 2, ele começa a apresentação aqui nessa lâmina, tá? Que está o número 2 aqui, porque é a lâmina 2. Então, eu vou escrever o meu texto aqui, digitar o meu texto, botar o título, e quando eu passar o botão seguinte, ele vai para a lâmina 3, tá? Então, voltando aqui para o nosso mapa, a lâmina 3 é essa daqui, ó. Porque se essa é a lâmina 2, quando ele chegar na flecha seguinte, ele vem para a lâmina 3, que é essa daqui. Então, vamos ver como é que vai ficar, tá? Lâmina 2, próxima, lâmina 3, tá? Voltando aqui, ele seguiu a flecha e passou para a lâmina. O que eu posso fazer é trocar a direção dessa flecha, caso eu queira o slide em outro lugar, por exemplo aqui, em vez de ele passar direto para cá, ele passa direto para o slide que antes era o número 4. E daí do número 4 eu quero que ele passe para o número 3, que era o de antes, e o número 3 vai passar para o último slide. Tá? Esse conceito ele é bem interessante, que é a ordenação, né, das lâminas. Ele ajuda bastante também quando tu está fazendo a tua apresentação. Então aqui, ó, ele veio direto, pulou para outra, e assim ele segue até chegar na última lâmina, que é a lâmina de número 6, tá? Então esse é só um exemplo de mapa, tá? Então vamos fazer agora um exemplo rapidinho, para ver como fica o Prezi feito do zero, tá? Então em criar novo Prezi eu vou fazer uma apresentação, tá?
Esperar carregar a plataforma. Enquanto carrega, aqui a interface do Prezi também, ela nos dá a opção de compartilhados, tá? Só que nesse caso, como a conta ela é conta fria, ela não é paga, a gente só pode compartilhar com pessoas que usam o Prezi, tá? No caso das outras contas, a gente pode compartilhar com e-mails, enfim, de qualquer outra pessoa, mas é na conta Premium, tá? No caso, a conta paga. E a gente pode organizar também as nossas apresentações em pastas. Por exemplo, aqui ele me dá a sugestão de criar uma nova pasta, tá? Que se eu criar uma nova pasta, posso dar um título, por exemplo, apresentações da escola, tá? Por exemplo, aqui eu vou botar todas as minhas apresentações referentes à escola que eu teria que apresentar. Então, voltando aqui para minha apresentação, o Prezi ele pesa um pouco porque ele é uma plataforma, né? Então nesse caso, às vezes ele demora um pouquinho. Bom, ele já me dá os modelos que eu posso, os temas que eu posso inserir. Nesse caso todos seguem aquilo que eu falei, o conceito das flechas em ordem, né? Sempre enumerado pelo número da lâmina, tá? Número 1 representa a lâmina 1, 2, a lâmina 2, assim subsequente. Eu vou pegar esse exemplo aqui, o balance, esse tema, e vou usar modelo, tá? Se eu botar iniciar Prezi em branco, ele vai começar a apresentação em branco ali, do mesmo jeito que ela já vem como padrão, mas eu quero usar esse tema que está pronto, tá? Então ele me deu 7 lâminas aqui, para mim tá bom, eu não preciso adicionar mais nenhuma. Mas nessa lâmina aqui eu adicionei. Aqui em moldura circular é como se você fosse adicionar mais lâminas. Então eu vou botar aqui só para explicar, tá? Então tá, começando da lâmina 1, ele dá a apresentação como um todo, e cada círculo dele representa uma parte da apresentação. Então na lâmina 2 eu vou adicionar um texto, teste, adicionar um texto, tá? Passando adiante, ele vai para a lâmina 3, que é um círculo menor, para 4, que é um círculo maior, e assim ele vai fazendo o mapeamento aqui que nós mesmos inserimos para ele, tá? Nesse caso ele vai para a lâmina 6 e para a lâmina 7, que foi as que eu criei, que eu botei aqui em mais, né, na moldura circular, ele criou a mais. Então na última lâmina ele mostra a lâmina, a mesma coisa que tem na lâmina 1, que é o mapeamento de todas as lâminas da minha apresentação, tá? Ou seja, aqui eu vejo ela como um todo. Eu posso aproximar aqui com a rolagem do mouse, tá? Clicando nos cantos e arrastando eu posso ver todo o espaçamento dela, toda a área de apresentação, tá? E aqui no canto, no lado delas, tem o número, a numeração de cada lâmina. Então aqui a gente pode personalizar, a gente pode inserir imagens, símbolos, formas, né? E personalizar também, tá? Isso eu vou deixar para a segunda parte do vídeo, que vai ser posta como a segunda aula. Então o Prezi, de um modo geral, ele consiste num mapa, né? Que nesse mapa a gente vai inserindo a nossa apresentação e vai montando ela através de ordenação, tá? Então todo o ambiente dele aqui, ó, ele é interativo, tá? Por exemplo, essas imagens aqui eu posso arrastar, enfim, fazer o que eu quiser, tá? Então